Olá, estudante! Tudo bem com você? Espero que você esteja se cuidando e muito bem de saúde. Eu sou a professora Daiane e essa aula de História é para o 4º ano. Me conta uma coisa, qual é o seu passatempo favorito atualmente? O que você gosta de fazer no tempo livre? Gosta de brincar na rua? De ler? Desenhar? Você deve gostar de joguinhos online, né? E de assistir vídeos no YouTube? E as dancinhas do TikTok, você gosta de ver ou de fazer? Eu imagino que você gaste parte do seu tempo livre fazendo algo relacionado à internet. Já se perguntou como foi que essas coisas tão legais se tornaram possíveis para que você, eu e todo mundo tivéssemos acesso? Ainda não? Essa é uma questão importante para pensarmos. A internet é uma das maiores invenções dos seres humanos. E esse é o assunto que vamos falar na aula de hoje. Os grandes marcos na história da humanidade. Além da internet, veremos outros muito interessantes. Vamos entender melhor que história é essa? Vem comigo! Mas antes de começar, vou passar algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para o 4º ano das séries iniciais, em que trabalharemos a habilidade. Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da humanidade. Nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria, etc. E o nosso objetivo de hoje é analisar alguns dos grandes marcos da história da humanidade e compreender a internet como um deles. Para cumprir esse objetivo, na nossa aula vamos falar sobre o nomadismo, o desenvolvimento da agricultura, origem das indústrias e o desenvolvimento da escrita, entendendo-os como grandes marcos na história dos seres humanos. Após isso, falaremos sobre algo fundamental na nossa vida contemporânea, a internet, tendo ela muitas funções, como um meio de comunicação, socialização, entretenimento, localização, trabalho e estudos, entre outros. Vamos analisar esses aspectos, compreendendo como foi que a internet se tornou algo quase essencial para a maioria dos seres humanos e como foi que ela surgiu. Além disso, vamos compreender a evolução de alguns meios de comunicação mais antigos até chegar na internet. Agora que as apresentações foram realizadas, vamos começar a aula? Antes de começar, não esqueça de registrar a sua presença em nossa aula. É só apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer em sua tela. Você provavelmente deve morar em um lar. Não importa se é bem simples ou muito chique, se é aluguel ou se é próprio. O importante é ter onde se abrigar do frio, do calor, dos perigos, é ter onde descansar depois de um dia de estudos e brincadeiras. Você sabia que os primeiros seres humanos eram nômades? Você não sabe o que significa? Pois então eu te explico. Isso significa que os primeiros seres humanos não tinham moradia fixa como nós. Eles viviam se mudando de um lugar para o outro. Geralmente faziam isso porque os alimentos se esgotavam no lugar onde viviam. Aí precisavam ir procurar comida em outros lugares mais distantes. Isso aconteceu durante milhares de anos, até que essas pessoas aprenderam a plantar. Daí foi que surgiu a agricultura. Por ser um estilo de vida que marcou a vida dos primeiros seres humanos, o nomadismo é considerado um grande marco da humanidade. Agora, vamos pensar em como você e seus pais fazem quando precisam se alimentar e acaba a comida em casa. Vocês abandonam a casa e se mudam para outra onde tem comida
Ou vocês vão ao supermercado, à feira e compram o que estão precisando? Talvez vocês até tenham uma horta com alguns alimentos fáceis de plantar ou algumas árvores frutíferas no quintal. Mas quando os alimentos que não podemos cultivar em casa acabam, o negócio é ir comprar mesmo. Porém, a casa onde mora está sempre te esperando. Você não precisa abandoná-la porque foi fazer compras. Esse estilo de vida, de viver sempre no mesmo lugar, se chama sedentarismo. A agricultura também é considerada um grande marco da humanidade e surgiu a partir do sedentarismo, porque foi a partir do momento que os seres humanos do passado descobriram que era possível plantar os seus próprios alimentos, ao invés de ficar sempre se mudando, toda vez que se esgotavam, que eles começaram a se fixar nos lugares. Daí, deixaram de ser nômades para ser sedentários. O estilo de vida mudou completamente a partir desse marco, também conhecido como Revolução Agrícola. Foi a partir da agricultura e sedentarismo que as primeiras cidades começaram a surgir. E se as primeiras cidades começaram a surgir a partir do desenvolvimento da agricultura, é claro que foi a partir disso que os comércios surgiram também. Pensa comigo, será que alguém dá conta de plantar todos os tipos de alimentos e criar todos os tipos de animais? Provavelmente não, né? Exatamente por isso, os primeiros povos começaram a fazer trocas de produtos, porque cada um plantava diferentes tipos de alimentos e criava diferentes tipos de animais. Depois das trocas, surgiu o comércio, porque eles perceberam que algumas coisas tinham mais valor que outras. Então, às vezes, a troca era injusta, sendo melhor vender. Com o crescimento do comércio, surgiram os trabalhos, sendo a maioria destes feitos de forma manual, artesanal. Esse tipo de trabalho era chamado de manufatura. Com o crescimento acelerado da população e a produção dos trabalhos precisou também ser acelerada, começando a surgir alguns tipos de máquinas para ajudar no processo de produção dos produtos a serem comercializados. Surgiu então a maquinofatura, que era um tipo de produção mais rápida por meio de máquinas. Dessa forma, outro grande marco da humanidade foi o surgimento das indústrias, que faziam uso de máquinas para produzir tudo o que consumimos, alimentos, móveis, eletrônicos. Essa forma de produção mudou completamente o nosso modo de vida. Se você olhar ao seu redor, aí na sua casa ou na escola, vai perceber a infinidade de coisas que são industrializadas. A indústria, sem dúvida, é uma invenção excelente, pois tornou mais fácil o nosso acesso a uma infinidade de produtos. No entanto, o excesso de indústrias em produção pode ser prejudicial à natureza, por causa da poluição do ar, da água e do solo que elas causam. Infelizmente, quem faz com que as indústrias produzam cada vez mais somos nós mesmos, porque somos consumistas e trocamos as coisas que possuímos com muita facilidade, como por exemplo o celular. Muitas pessoas buscam todo ano trocar de aparelho porque querem um modelo mais novo, mais fino, com aplicativos mais novos, e isso não acontece por necessidade, geralmente, mas por status, para mostrar para as outras pessoas que estamos podendo. Um outro marco super importante para a humanidade, que também vamos ver, é o surgimento da escrita. Por meio dela, se tornou possível registrar os acontecimentos dos mais diferentes povos do mundo. A escrita é quem separa a pré-história da história. A escrita
tornou possível a comunicação de diversos povos do mundo. Foi através dela que vários meios de comunicação foram criados, como a carta, por exemplo. Se hoje você e eu temos documentos que provam a nossa existência, podemos ler livros e revistas, escrever mensagens de texto, fazer uma simples lista de compras para não esquecer nada no supermercado, é porque temos acesso à escrita. A escrita certamente é um recurso essencial para toda a humanidade. É por causa dela que temos acesso à história do passado, quando nem sonhávamos em nascer. E é por meio da escrita que estamos escrevendo a nossa história, que outras pessoas poderão ler daqui a algumas décadas ou séculos. Chegamos aos dias atuais. E agora vamos falar da internet, que dentre os marcos citados é a mais nova. Ela, sem dúvida, é uma das maiores invenções do ser humano e marcou, e ainda marca, grandemente a história da humanidade. Já se perguntou como, onde, quando e por que ela surgiu? Ainda não? Pois então eu conto para você agora. Ela surgiu na década de 60, mais precisamente em 1969, em decorrência da Guerra Fria, que foi um conflito entre duas grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, que disputavam poderes. Esse conflito durou mais de 40 anos. Começou em 1947 e foi até 1989. Ficou conhecida como Guerra Fria porque uma característica desse conflito foi a não utilização de armas. Ainda bem, né? Mas o foco não é falar dessa guerra, e sim da internet, que surgiu durante e por causa desse período conflituoso. Com o intuito de facilitar a troca de informações, porque temiam ataques dos soviéticos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que tinha como sigla ARPA, traduzido do inglês como Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, criou um sistema de compartilhamento de informações entre as bases militares americanas que estavam distantes geograficamente, para evitar vazamento de informações e também a fim de facilitar as estratégias de guerra. Nesse momento, surge a primeira rede de internet, a ARPANET, uma rede fechada de transmissão de dados. Sendo assim, a internet foi criada a princípio com o propósito de ser uma arma militar. Foi por meio da ARPANET que enviaram o primeiro e-mail da história. E-mail é como se fosse um tipo de carta, porém não precisa de correio para entregar na casa das pessoas. É uma mensagem eletrônica, enviada por computador. A princípio, o uso da ARPANET ficou restrito a militares e professores universitários americanos, que auxiliaram na sua pesquisa. Depois, com o fim da tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, aos poucos, o Serviço de Defesa foi liberando a entrada de novos professores na rede, desde que eles auxiliassem nas pesquisas para o seu desenvolvimento. Mais tarde, a ARPANET deixou de ser de uso exclusivo dos militares e se dividiu em duas modalidades. Uma parte continuou sendo restrita aos militares e outra parte, convencional, utilizada por pesquisadores, que depois se tornou pública. A rede convencional se popularizou e possibilitou que pesquisadores e empresas enxergassem seu potencial. Nesse caso, já não se chamava mais ARPANET, e sim Internet, que significa Rede de Alcance Global ou Rede Mundial de Computadores. Em pouco tempo, vários países do mundo
já utilizavam as redes para fins comerciais e de interação. No início da década de 90, o uso da internet explodiu no mundo todo. Quando é que a gente ia imaginar que uma ferramenta tão importante para nós teria sido criada num contexto de guerra, né? Hoje, a internet é um potente meio de comunicação. Dentre todas as suas utilidades, o acesso à informação que ela nos proporciona é sensacional. Por meio dela, conseguimos nos comunicar em tempo real com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Além dessa comunicação pessoal, a internet também é um veículo de comunicação em massa, ou seja, por meio dela, nós nos informamos sobre notícias locais e de todo o mundo. A internet nos proporciona entretenimento, entrosamento por meio das redes sociais, podemos divulgar nossas ideias e opiniões, podemos estudar e até trabalhar por meio dela. Ela também funciona como um mapa ao vivo, pois podemos encontrar lugares com facilidade e até enviar nossa localização em tempo real para qualquer pessoa. A internet é acessível para pessoas de todos os níveis sociais, do doutor ao analfabeto. Todos podem fazer uso dela em várias das situações mencionadas. Só precisamos ficar atentos aos perigos escondidos nela, como vírus que podem roubar nossos dados e destruir o aparelho que usamos para acessá-la. Os golpes financeiros são constantes, as fake news, que são notícias falsas espalhadas, o assédio virtual, são muitos perigos. Precisamos estar sempre atentos. Vamos realizar uma atividade? Você gosta de caça-palavras? É isso que vamos fazer agora. Eu vou dar dicas com o significado de cada palavra que você deve encontrar. Fique atento. 1. Forma de vida das pessoas que não tinham moradia fixa. 2. Esse estilo de vida passou a existir quando os seres humanos começaram a se fixar nos lugares. 3. Era a forma de trabalho antiga, antes do surgimento das máquinas. 4. Esse modelo de trabalho conta com maquinários e muita agilidade na produção dos produtos. 5. A partir dessa atividade, os seres humanos descobriram que podiam plantar seus próprios alimentos. 6. É a rede mundial de computadores. 7. Por meio dela, a história do mundo foi e ainda é registrada. 8. São espaços virtuais onde as pessoas podem se comunicar em tempo real. Esse é o caça-palavras. Você deve encontrar as 8 palavras de acordo com as dicas. Essa imagem vai ficar um tempinho na sua tela. Procure com atenção. Para facilitar, as palavras que devem ser encontradas estão na parte de baixo do diagrama. E aí, conseguiu encontrar todas as palavras? Estava muito fácil, né? Vamos conferir as respostas? Temos aqui o sedentarismo,
indústria e redes sociais. E aqui nós temos internet, manufatura, escrita, agricultura e nomadismo. Tava muito fácil, né? Espero que você tenha acertado tudo. Nossa aula está chegando ao fim. Mas antes de encerrar, vamos relembrar o que aprendemos hoje? Nossa aula está chegando ao fim. Mas antes de encerrar, vamos relembrar o que aprendemos hoje? Aprendemos que o ser humano, desde o início da sua existência na Terra, está sempre se transformando e transformando tudo ao seu redor. Algumas dessas transformações são tão grandes que marcam a humanidade para sempre. Os marcos que aprendemos hoje foram o nomadismo, a agricultura, o surgimento das indústrias, a escrita e a internet. Todos esses marcos vêm afetando a nossa vida ao longo dos anos em nosso dia a dia. Como percebemos, todos eles contribuem de forma positiva, mas precisamos ter sabedoria na utilização, principalmente da internet, que apesar de suas ótimas qualidades, pode esconder muitos perigos. Uma aula bem interessante, não é mesmo? Não esqueça de registrar sua presença, tá bom? É só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo em sua tela. Bom, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido bastante. Em breve estaremos aqui aprendendo muito mais. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.